okay? You need a minute? Cool. Okay. Listen up, people. I know a thing or two about extinction. And let me tell you, and you'd kind of think this would be obvious, going extinct is a bad thing. And driving yourselves extinct? In 70 million years, that's the most ridiculous thing I've ever heard. At least we had an asteroid. What's your excuse? You're headed for a climate disaster, and yet every year governments spend hundreds of billions of public funds on fossil fuel subsidies. Imagine if we had spent hundreds of billions per year subsidizing giant meteors. That's what you're doing right now. Think of all the other things you could do with that money. Around the world, people are living in poverty. Don't you think helping them would make more sense than, I don't know, paying for the demise of your entire species? Let me be real for a second. You've got a huge opportunity right now. As you rebuild your economies and bounce back from this pandemic, this is humanity's big chance. So here's my wild idea. Don't choose extinction. Save your species before it's too late. It's time for you humans to stop making excuses and start making changes. Thank you. Boa noite para quem está conosco ao vivo agora, no momento em que essa atividade se realiza. Bom dia, boa tarde ou boa noite para quem está acompanhando essa prosa depois da transmissão ao vivo ou para quem está conosco em um fuso horário diferente do nosso. Nós estamos transmitindo aqui da cidade do Crato, no Cariri Cearense, que, como eu costumo dizer, mais que um território, é um estado de espírito dentro da unidade da federação. Bom, essa prosa da gente, ela tem um mote que é olhares sobre o porvir, utopias e fazeres possíveis, e ela se insere no contexto do projeto Bazar das Letras, que é um projeto do Sesc Ceará, a quem eu já aproveito aqui para agradecer por nos possibilitar esse encontro. A proposta que foi apresentada por mim ao Sesc foi a realização de um ciclo de encontros não presenciais, através do qual eu pretendo dialogar sobre as possibilidades que se apresentam para o mundo pós-pandemia, transitando entre as utopias que nos movem e os fazeres possíveis. E aí, tendo como ponto de partida minhas próprias vivências, a percepção de mundo dos povos originários do Brasil e de outras partes das Américas e a utopia da construção de comunidades cuidadoras, eu faço aqui um convite à reflexão sobre a breve história da aventura humana na Terra, as escolhas e renúncias que nos trouxeram ou nos conduziram à era do antropoceno e a urgência do reencontro com nossa ancestralidade, a reconexão com a grande teia da vida e a centralidade do cuidado como referencial ético da vida em comunidade. Como parte do compromisso que assumi com o Sesc e comigo mesmo ao apresentar a proposta, ao final desse encontro eu deixarei algumas sugestões de leitura e documentários que dialogam com as inquietações trazidas por mim nessa prosa e contribuem para que as reflexões e diálogos iniciados aqui continuem reverberando e sejam aprofundadas ou ampliadas a partir dessa atividade que não se encerra em si mesma. Bom, essa nossa prosa ela vai partir dentro da perspectiva literária de dois livros, dos meus dois livros, o livro Janelas, publicado em 2019, e o livro Insurreições, publicado já em 2021. Desses dois livros, em particular, eu vou dialogar com o texto Breve História da Aventura Humana na Terra, que é um texto de 2012, e da Era das Revoluções, a Era das Devoluções, esse de 2017, e os dois estão no livro Janelas. Do livro Insurreições, eu trago aqui para a nossa conversa um texto de 2019 chamado O Império Contra-Ataca, um texto de 2020 chamado Amazonizemo-nos antes que seja tarde, e um texto também de 2020, do finalzinho de 2020,
é batizado por uma pedagogia da interdependência e do cuidado. Evidentemente que eu vou dialogar com outros textos, vou dialogar também com outros autores, mas a base da nossa reflexão é essa do ponto de vista de literatura, tá certo? Bom, e aí eu dividi a nossa conversa em atos, o que eu estou chamando de atos, para que a gente possa montar uma certa sequência no raciocínio, vocês possam acompanhar a minha argumentação. No primeiro ato, a gente vai olhar para esses tempos estranhos que nós estamos vivendo, porque vivemos sim tempos muito estranhos. Tempos em que a gente tem, por exemplo, uma emergência climática e um ecocídio em marcha. Tempos em que a gente tem, em vários países e no Brasil, de forma muito acentuada, ameaças muito fortes à democracia, mesmo à democracia burguesa. Uma cultura de ódio e de intolerância que tem crescido significativamente, tem se revelado significativamente ao longo dos últimos tempos. O negacionismo como projeto de poder, o genocídio dos povos originários, das comunidades tradicionais e periféricas, a intensificação da eugenia social e da aporofobia, inclusive como ação do Estado, e aqui vale destacar esses dois conceitos. A eugenia social surge em 1883 a partir do pensamento do físico, do matemático Francis Galton. Galton, partindo da teoria da seleção natural das espécies, desenvolve a ideia de que também entre a espécie humana deveria haver uma seleção natural, aí entre aspas, e apresenta essa teoria ao mundo em 1883. Depois ela vai ser tomada por um grupo de pensadores, basicamente nos Estados Unidos, e mais à frente a teoria galtoniana, a teoria da eugenia social de Galton vai ser apropriada pelo nazismo para justificar, para servir de base para o processo de matança de judeus, de comunistas, de gays, de pessoas com deficiência, enfim, aquilo que a gente conhece, que a história nos conta, nos revela, né? O conceito de aporofobia é um conceito mais recente, trazido por Adela Cortina, uma pensadora, pesquisadora espanhola, e o termo é basicamente aporos significa pobre e fobia aversão, portanto a aporofobia é a aversão aos pobres. No Brasil o conceito de aporofobia ficou mais conhecido a partir das discussões, das denúncias feitas de forma muito frequente e com muita contundência pelo padre Júlio Lancelotti. Então, esses dois conceitos são conceitos muito novos que a gente precisa começar a aprofundar o diálogo com eles. Além disso, a gente tem, no caso do Brasil especificamente, a retomada, o retorno do Brasil ao mapa da fome, e estamos já desde 2020 vivendo um processo de pandemia que aqui eu vou tratar na perspectiva da sindemia de Covid-19, e eu vou dizer por que é que eu estou preferindo tratar como sindemia e não como pandemia. Esse é um conceito também que é um conceito muito recente. Só para a gente entender, né? A gente tem as endemias, que são contextos, né, são doenças localizadas mais constantes. Quando você tem num momento em que essa endemia ganha um boom, né, se agrava, ela se transforma numa epidemia, ela continua localizada, mas ela tem um crescimento vertiginoso ali naquele dado momento. Quando você tem um contexto em que não é mais uma situação localizada, mas ela é global ou nacional, um país de grandes dimensões, como é o caso do Brasil, a gente tem um contexto de pandemia. E a sindemia, ela é essa junção entre as dimensões, entre os fatores de saúde, mas também os fatores econômicos e sociais. O conceito de sindemia ele foi apresentado ao mundo pelo antropólogo e médico estadunidense Matthew Singer no início da década de 1990. E segundo Singer, existem interações mutuamente agravantes que se retroalimentam e se somam entre os problemas de saúde e o contexto social e econômico das populações
onde as desigualdades ou a desigualdade é um fator determinante. Portanto, é fundamental olharmos para o cenário que nós estamos vivendo atualmente de forma mais ampla, com uma perspectiva mais alargada, para além do SARS-CoV-2 e do próprio campo da saúde. O vírus, ele pode até não ser preconceituoso ou ser democrático, como algumas pessoas têm destacado, alardeado, mas ele se insere em contextos de profunda exclusão, de profunda desigualdade. Portanto, se o vírus não é preconceituoso e antidemocrático, nós, na grande maioria, o somos. E aí tem uma questão que me parece central nesse nosso diálogo. A pergunta é, como é que nós chegamos até aqui? Tem um texto meu de 2017, da Era das Revoluções, a Era das Revoluções, em que eu reflito sobre isso num diálogo que é uma sequência de um texto anterior. Bom, desde a origem do planeta Terra, há cerca de 4,5 bilhões de anos, as forças geológicas elas têm determinado o nosso processo evolutivo. A presença da espécie humana no planeta tem apenas 200 mil anos, algo muito novo se nós considerarmos que o florescimento da vida na nossa casa comum iniciou de forma lenta e gradual há cerca de 3 bilhões de anos. Contudo, a ideia de que a espécie humana é o centro da vida no universo nos conduziu à nossa separação da grande teia da vida, uma vez que, para afirmar a condição de ser superior, nós precisávamos nos colocar na posição central e acima das demais formas de vida existentes no planeta. Para tanto, nós começamos a tensionar o fio que nos unia a essa grande teia da vida até o rompimento desse fio. Com isso, nós nos tornamos seres apartados, desconectados. Não é à toa que hoje nós nos referimos à natureza como algo separado de nós. Nós falamos com frequência da necessidade de salvarmos o nosso planeta como se a Terra nos pertencesse e não nós pertencêssemos a ela ou fôssemos a própria natureza, como algumas tradições nos ensinam. Essa reflexão ela está mais aprofundada nesse texto a que eu me referi anteriormente e no outro texto chamado Breve História da Aventura Humana na Terra, de 2012. A ideia de que a Terra e a vida eram sagradas faziam parte da base de crenças das sociedades matriarcais. Mas aí como que a gente ia dispor da Terra e da vida para atender às conveniências do progresso humano se estas permanecessem sendo encaradas como sagradas? Ninguém, em sã consciência, violaria ou violentaria algo que lhe fosse sagrado. Assim, os defensores do novo paradigma passaram a concentrar seus esforços na dessacralização da terra e da vida, de forma a liberar a espécie humana de qualquer culpa ou responsabilidade pelas constantes agressões à natureza, pela exploração do homem pelo homem e por todo o ciclo de violência daí decorrentes. Rompida a sacralidade, agora nada mais podia dificultar ou impedir nossa escalada da montanha rumo ao tal progresso. E de fato, a montanha foi conquistada. Nós chegamos ao seu topo, deixando para trás um rastro de destruição e de violência que inclui a negação do outro e a perca do vínculo com nossa ancestralidade. Do alto da montanha, passamos a nutrir um modo de vida pautado numa espiritualidade representada pela ideia de um Deus masculino, distante, inacessível e castigador, bem ao gosto da razão masculina. Ao mesmo tempo, nossas relações conosco mesmos, com os outros e com o planeta tornaram-se profundamente adoecidas, marcadas pelo abandono, pelo descuido e pela competição, que, nas palavras do biólogo chileno Humberto Maturana, abro aspas para Maturana, não é nem pode ser sadia, porque se constitui na negação do outro. Eu vou um pouco mais além. Se eu nego o outro, eu nego a minha própria humanidade.
O fato é que nunca em toda a história recente da humanidade a vida esteve sob ataque tão voraz. A transição da era do Holoceno para a era do Antropoceno, em curso no atual momento, vem acompanhada de uma onda crescente de desatino que tem levado nossa casa comum à exaustão e nos lançado em um cenário desolador de genocídio e ecocídio que ameaçam a biodiversidade planetária e a própria permanência humana por aqui. Não por acaso, e umbilicalmente ligado aos fatores que ditam a transição a que me referi anteriormente, para os mais pobres, para os indesejados da sociedade de consumo e para todas as pessoas, povos e comunidades que não se sujeitam ao projeto de destruição, dominação e poder dos grandes grupos econômicos, há um projeto de extermínio posto em marcha desde muito antes e acentuado nas últimas décadas. Essas reflexões finais que eu apresentei para vocês agora estão num texto de 2021 chamado Apesar de Vocês. Quem tiver interesse pode acessar lá no site. O Holoceno, só para contextualizar, é um termo geológico para definir o período que se estende de 12 ou 10 mil anos, quando terminaram os efeitos da última glaciação, até os dias atuais. Com raízes etimológicas gregas, o termo antropoceno significa época da dominação humana e representa um novo período da história da Terra em que o ser humano se tornou a causa da escalada global da mudança ambiental. Bom, com essas reflexões iniciais a gente encerra aqui o que eu chamei de primeiro ato. Esse olhar mais geral sobre o mundo em que estamos vivendo e uma compreensão muito resumida de como nós chegamos até aqui. O segundo ato é um convite para nós olharmos para o futuro, são alguns olhares sobre o porvir. É essa a perspectiva dessa conversa que eu inicio agora com vocês nesse segundo momento do nosso encontro. O convite para amazonizarmos é também um convite para que percebamos a urgência de nossas escolhas e renúncias que, ao contrário daquelas que nos trouxeram até aqui, estejam visceralmente comprometidas com a partilha, a comunhão e a celebração da vida. Amazonizarmos é reconhecer a Mãe Terra como ser vivo, acolhermos sua sacralidade e nos reconectarmos à grande teia da vida pelo caminho do reencontro com nossas ancestralidades. É rejeitarmos, pelo fazer diário, a lógica perversa de violência, competição, exclusão e negação da vida que sustenta o atual modelo de sociedade. Amazonizarmos-nos é também libertar o futuro a partir do aqui e do agora. Amazonizemo-nos, pois, antes que seja tarde. Esse é um recorte de um texto chamado Amazonizemo-nos antes que seja tarde, que está no livro Insurreições e é um texto de 2020. A jornalista Eliane Brum, no mais recente livro dela, chamado Banzeiro Ocotô, uma viagem à Amazônia, centro do mundo, segue esse diálogo. E eu queria aqui trazer um recorte, um trecho do Banzeiro Ocotô para partilhar com vocês. Diz Eliane Brum: amazonizar-se como verbo vai muito além da floresta. É um movimento para voltar a ser, para despartir, no sentido daquele que se partiu ao se colocar fora da natureza, ao deixar de ser parte do todo orgânico de um planeta vivo. E Eliane segue dizendo: a batalha pela Amazônia não é uma luta pelo desenvolvimento sustentável. Esse é o termo empregado por aqueles que julgam possível sair do abismo sem abrir mão do sistema capitalista que nos trouxe até o abismo. É um discurso palatável para que, com algumas alterações cosméticas, tudo possa prosseguir sem alterar radicalmente a desigualdade estrutural entre gêneros, raças e espécies. Fica aqui o meu convite para que vocês leiam Banzeiro Ocotô, da querida Eliane Brum. Vale muito a pena, uma leitura necessária. Volto a dialogar com
com outro texto meu, um texto também de 2020, chamado 2020, um ano para não ser esquecido, em que eu digo o seguinte: a pandemia, ou para atualizar o conceito, a sindemia, e de modo mais específico, a forma como muitos de nossa espécie, estão lidando com ela, deixaram à mostra as feridas, maldades e ilusões desse modelo civilizatório em que estamos atolados. Ailton Krenak, em seu livro A Vida Não É Útil, lançado pela Companhia das Letras em agosto de 2020, nos diz que, vou abrir aspas aqui para Krenak, isso que as ciências políticas e econômicas chamam de capitalismo teve metástase, ocupou o planeta inteiro e se infiltrou na vida de maneira incontrolável. E estamos vivendo numa abstração civilizatória que suprime a diversidade, nega a pluralidade das formas de vida, de existência e hábitos. Fecho aspas para Krenak. Portanto, alerta Ailton Krenak, não adianta tentar configurar o mundo com essa mesma matriz, esperando que surja daí algo melhor do que hoje está posto. Somente quando reconhecermos a interdependência de todos os seres vivos e sua importância para a vida na grande casa comum, a Mãe Terra, e para a própria permanência da nossa espécie no planeta, seremos capazes de compreender a necessidade do cuidado e dar-lhe a devida dimensão pedagógica. Isso significa colocá-lo no centro dos nossos fazeres pedagógicos, acolhendo o diálogo, a escuta, o respeito à diversidade, o reconhecimento dos múltiplos saberes e fazeres individuais e coletivos como práticas cotidianas. Eu discuto isso com mais profundidade num texto também de 2020, que é Por uma Pedagogia da Interdependência e do Cuidado. No caso específico de uma instituição de ensino, trata-se de compreendermos sua dimensão comunitária e nos comprometermos com a construção de uma comunidade cuidadora, pautada pelo afeto, pela partilha e por uma perspectiva ética biocêntrica. Em seu livro Saber Cuidar, Ética do Humano, Compaixão pela Terra, publicado pela editora Vozes em 99, o ecoteólogo, filósofo e escritor Leonardo Boff nos lembra que, aspas aqui para Leonardo Boff, o cuidado serve de crítica à nossa civilização agonizante e também de princípio inspirador de um novo paradigma de convivialidade. Olhando para um futuro mais próximo, talvez o nosso maior desafio no pós-pandemia, especialmente nas instituições de ensino, seja o exercício da partilha de experiências vividas e desejadas, sentimentos, sentidos, afetos e afetamentos. Assim, será fundamental exercitarmos a escuta como um ritual pedagógico inadiável e insubstituível, lembrando, contudo, que, como costuma destacar Rubem Alves, todo mundo quer aprender a falar, mas ninguém quer aprender a ouvir. Escutar é complicado e sutil, dizia ele. Parafraseando Alberto Caeiro, um dos heterônimos do poeta português Fernando Pessoa, Rubem Alves nos ensina que não é bastante ter ouvidos para se ouvir o que é dito. É preciso também que haja silêncio dentro da alma, diz Rubem Alves. Bom, e aí quero aqui trazer para vocês de forma muito resumida essa ideia de comunidades cuidadoras, que é um projeto da Escola de Políticas Públicas e Cidadania Ativa, uma organização da sociedade civil sediada aqui no Cariri Cearense, e eu tenho tido o privilégio de experienciar, vivenciar essa metodologia, agora inclusive trabalhando com instituições de ensino nessa perspectiva de que toda escola pode e deve ser uma comunidade cuidadora, mas também numa perspectiva de comunidades nos territórios. Bom, a base do Comunidades Cuidadoras é a proposta de elaboração de um pacto, de um plano de ação comunitário, territorial e organizacional, que parte de 3 perguntas geradoras, muito inspiradas aí em Paulo Freire, na perspectiva das perguntas geradoras. A primeira pergunta geradora é:
O que é que nós podemos fazer por nós mesmos? Essa era uma pergunta que o padre Biapina, quando começou a rodar os sertões do Nordeste, estimulando as pessoas a construírem capelas, barragens, açudes, casas de caridade, juntava ali as pessoas embaixo de um pé de manga e começava a prosa com essa pergunta: o que é que nós podemos fazer por nós mesmos? Essa é uma pergunta que tem uma potência muito grande. A segunda pergunta geradora é: o que é que o Estado, poder público, instituição, pode e deve fazer? E como é que a gente se mobiliza enquanto comunidade na direção de cobrar que isto seja feito? Como é que a gente se organiza politicamente para pressionar que o Estado faça aquilo que tem que ser feito, aquilo que lhe é de competência? A terceira pergunta geradora é: quais são as causas que nos aglutinam? O que é que nos junta? O que é que nos aproxima? Olhar para o que nos separa é necessário para que a gente possa identificar e elaborar alternativas, pensar caminhos que possam reduzir, superar essas dificuldades. Não as diferenças, porque as diferenças são fundamentais para que a gente possa crescer enquanto comunidade, mas superar as dificuldades, aquilo que nos afasta. Mas olhar para o que nos aproxima é ainda mais importante, porque tem uma potência posta aí. O que é que nos aglutina, o que é que nos junta? Essa é a terceira pergunta geradora. E aí, a gente tem uma utopia, que é a utopia de que é possível ter o cuidado como bem comum e compromisso de todos. Portanto, comunidades cuidadoras é mais do que um processo de elaboração de um plano de ação comunitário, territorial e organizacional, é uma mirada no horizonte e é um mover-se na direção deste horizonte, nessa perspectiva da utopia como algo que nos faz seguir caminhando. Ao mesmo tempo, há um desafio posto que é o seguinte: esse é um processo que não acontece do dia para a noite, ele não é rápido, ele leva um tempo de maturação, de tessitura. E enquanto a gente está conversando sobre o porvir, é preciso, no presente, fazer acontecer algumas coisas, até para que a gente possa se animar a seguir dialogando. E aí um desafio é, inspirado no poeta que diz: quem sabe faz a hora, não espera acontecer. A gente vai, à medida que dialoga sobre as ações que deverão compor o pacto, a gente vai desenvolvendo ações concretas que possam nos animar na caminhada. Eu falei de 3 perguntas geradoras, mas há uma quarta pergunta invisível, como se fosse uma linha de costura, juntando todo o processo, que é a pergunta: na hora que a gente vai eleger as ações que irão compor o pacto, nós deveremos perguntar: esta ação, ela vai nos ajudar a cuidar de que ou de quem? Se ela não for uma ação que remeta ao cuidado, ela não é uma ação elegível para o pacto. Tá? Bom, então, em resumo, o Comunidades Cuidadoras é, ao mesmo tempo, uma proposta metodológica de planejamento territorial participativo e um referencial pedagógico de percurso formativo que toma por base os saberes e fazeres da própria comunidade, o potencial endógeno do lugar e a tessitura de redes de solidariedade e parcerias institucionais. O nosso terceiro ato é um convite a alguns diálogos que eu considero urgentes e necessários. Vocês devem conhecer a famosa obra Dom Quixote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, uma obra de 1605. Miguel de Cervantes, falando através do personagem Dom Quixote, em sua imortal obra Dom Quixote de la Mancha, nos lembra que, aspas para Cervantes, um dos efeitos do medo é turvar os sentidos e fazer que pareçam as coisas outras do que não são. E aí eu trago Cervantes para colocar na mesa, na roda, uma pergunta: é possível construir relações pautadas em afetos e no cuidado, nesses tempos tão estranhos que nós estamos vivendo? Eu me arriscaria a dizer que sim, desde que nós vençamos o medo e reaprendamos a amar. Nós fomos educados para acreditar que o contraponto do amor é o ódio. Eu tenho dito, e acredito nisso, que o contraponto do amor, na verdade, é o medo, porque é o medo que nos faz odiar.
Então, um convite que está posto para a gente nesses tempos é o convite para que nós possamos vencer o medo que nos paralisa, vencer o medo que nos faz negar o outro pela competição, vencer o medo que nos desumaniza, não o medo como mecanismo de proteção, mas um medo cultural, resultado de relações adoecidas. Então, vencer esse medo e reaprender a amar é o primeiro passo para que a gente possa construir comunidades cuidadoras, para que a gente possa retomar essa perspectiva do cuidado como algo essencial da nossa existência. E aí tem um conjunto de pensadores e pensadoras, né, de gente muito boa contribuindo para essa reflexão. Eu já falei aqui do livro Banzeiro Cotô, da Eliane Brum. Acrescento a essa sugestão de leitura o livro Brasil Construtor de Ruínas, também da Eliane Brum. Esses dois livros, aliás, se complementam, estão muito ligados, porque a Eliane assume, a partir do Brasil Construtor de Ruínas, uma perspectiva que ela vai aprofundar no Banzeiro Cotô. Na verdade, ela já vinha com essa discussão bem antes, mas em termos de obras literárias, esses dois são os mais intensos nesse campo. Há um livro do Davi Copenhague e do Bruce Albert, chamado A Queda do Céu. Na verdade, o Bruce Albert transcreve, né, traduz as falas do Davi Copenhague no livro A Queda do Céu, uma leitura extremamente necessária, importantíssima para esses tempos atuais que nós estamos vivendo. Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak, é outro livro que fica aqui como minha sugestão de leitura. Eu estou já aqui no nosso terceiro ato, como eu tinha dito, trazendo para vocês algumas dicas de leitura, algumas sugestões de como seguirmos dialogando nessa direção que eu apontei até aqui. É fundamental nesses tempos que a gente esteja muito atento, acompanhe muito de perto o pensamento, a militância, a atuação de Greta Thunberg, mas também de uma série de outros jovens e adolescentes que estão nos dizendo que a nossa casa está a arder, estão apontando o dedo para a nossa cara e dizendo: vocês fizeram muita merda e a gente agora precisa tentar salvar esse planeta, se isso for possível. Tá? O próprio Ailton Krenak dialoga com a gente de forma muito interessante no livro Amanhã Não Está à Venda. É um outro livro do Krenak que eu quero aqui indicar para vocês. Há um movimento muito bonito chamado Amazônia Centro do Mundo, tem site, tem uma série de coisas publicadas na internet desse movimento, que é outra leitura, vale a pena conhecer o movimento Amazônia Centro do Mundo. Tá? O Boaventura Souza Santos publicou recentemente um livro chamado O Futuro Começa Agora, da Pandemia à Utopia. Essa é uma outra leitura que eu acho que é muito importante, é necessária. Há um livro que reúne aí vários autores que discute o decrescimento. O título é Decrescimento, Vocabulário para um Novo Mundo, que trabalha nessa perspectiva de que nós precisamos assumir de frente à necessidade do decrescimento. Se a gente continuar crescendo, se a gente continuar nutrindo essa onda de consumo, né, a cultura do consumismo, da forma como a gente tem feito hoje, este planeta inevitavelmente irá à exaustão. Ele já está muito perto disso. A Amazônia está chegando muito próximo ao seu ponto de não retorno. O planeta está se exaurindo, e se a gente insistir neste modo de caminhar por aqui, estaremos todos ferrados. A espécie humana foi a última espécie a chegar por aqui e poderá ser a primeira a desaparecer, porque inclusive apartada da grande teia da vida não tem mais aonde se agarrar. Um outro livro que eu acho que vale a pena a gente trazer para a conversa e vale a pena conhecer é um livro da Nancy Fraser chamado O Velho Está Morrendo e o Novo Não Pode Nascer. Há uma discussão também muito importante, necessária, trazida
pelo Alberto Acosta, um equatoriano que vem discutindo já há algum tempo o bem viver. O Alberto Acosta é um dos autores, talvez a principal referência nessa discussão, mas é bom se dizer que o bem viver ela é uma perspectiva dos povos originários das Américas, especialmente da América Latina, e tem uma matriz aí no modo de vida de comunidades tradicionais, dos povos originários em especial. Na mesma perspectiva, eu aconselho, recomendo muito a leitura e a escuta de um amigo muito querido que é o Carlos Jara. Eu vou deixar para vocês na descrição desse vídeo, inclusive, um link para roda de conversa que nós tivemos com o Carlos Jara durante a mais recente edição da Semana Freiriana do Cariri em 2021, que foi de forma virtual. Carlos Jara é um amigo que eu tenho tido o privilégio de dialogar com muita frequência. A gente tem uma relação de muita troca, de muita partilha, de muita cumplicidade, e é um pensamento necessário. Fica, portanto, aí a dica, além do Alberto Acosta, Carlos Jara e muitos outros pensadores e pensadoras da América Latina. Bom, no campo dos documentários, eu selecionei aqui 4 dicas, 4 sugestões. O primeiro deles é uma série de reportagens sobre a contaminação por mercúrio provocada por garimpos que estão entre os mais perigosos do mundo. É uma série de documentários da TV Record, publicada há algum tempo, chamada Mercúrio do Veneno, o Veneno do Ouro. Mercúrio, o Veneno do Ouro, é esse o nome da série, e essa série está disponível aqui no meu canal de vídeos no YouTube. Então quem tiver interesse já procura aí, que são vários episódios, vale muito a pena assistir todos. Há um documentário chamado Quando Sinto Que Já Sei, especialmente para quem é da educação, mas não só, né, para quem é educador, educadora, mas é um documentário importantíssimo, que nos acende aí uma esperança, que nos aponta que é possível sim pensar e fazer uma educação com uma outra perspectiva. O documentário registra práticas educacionais inovadoras que estão ocorrendo pelo Brasil. Quando Sinto Que Já Sei é o nome. Também, no caso dos documentários, eu vou deixar aqui ao final, na descrição desse vídeo, os links para vocês acessarem. Um outro documentário que eu quero recomendar para vocês é um documentário chamado A Ponte. Dirigido por João Weiner, ele mostra a dura realidade das comunidades dos bairros de Capão Redondo, Jardim Ângelo e Jardim São Luís, todos localizados na zona sul de São Paulo. Um documentário das periferias, sobre periferias, com uma perspectiva da periferia, que, como costuma dizer Eliane Brum, assim como a Amazônia, são o centro do mundo. Eliane costuma dizer que a Amazônia e a periferia são o centro do mundo, porque é lá que pulsa a vida. Tá? Um outro documentário que eu recomendo aqui nesta fase final já de sugestões é o documentário O Amanhã é Hoje, que mostra o drama de brasileiros e brasileiros impactados pelas mudanças climáticas, estejam na cidade, no campo ou na floresta. Então essas são as dicas que eu queria trazer para vocês. E aí, já me encaminhando aqui para o final da nossa prosa, eu retorno aqui, portanto, aos meus textos para finalizar a nossa prosa, e aí eu trago no primeiro texto publicado no meu blog, no meu site esse ano, não é sobre eles, é também sobre nós, um texto já agora de 2022, eu digo o seguinte: ao tratar do terror dos campos de concentração nazistas, o filósofo e sociólogo alemão Theodor Adorno nos lembra que a exigência que Auschwitz não se repita é a primeira de todas para a educação. Abro aspas para Adorno. De tal modo, ela precede quaisquer outras, que creio não ser possível nem necessário justificá-la. Qualquer debate acerca de metas educacionais carece de significado e importância frente a essa meta, que Auschwitz não se repita, destaca Adorno. E eu trago isso porque acho que a gente tem uma urgência posta na educação, mas também em vários outros campos, em várias áreas, na nossa vida cotidiana, que é a urgência de não
não deixarmos que a memória desapareça, lembrar de episódios, determinados episódios da história da humanidade, para que, uma vez lembrando, trabalhemos para que eles nunca mais se repitam. A gente está falando aqui, Adorno nos traz essa questão dos campos de concentração nazista, mas eu queria lembrar, por exemplo, dos 21 anos de ditadura que nós tivemos, ditadura militar, instaurada com o golpe civil-militar de 64, que estão escancaradas a sua perversidade, a gravidade desse episódio da nossa história, estão escancarados, por exemplo, no livro Brasil Nunca Mais, prefaciado por Dom Paulo Evaristo Arnes. É um relatório para a história, é um documento que precisa ser lido, ser conhecido, ser estudado, e há inclusive um site chamado BNM Brasil Nunca Mais, né? BNM Digital.mpf, Ministério Público Federal.mp.br. Também esse link vai ficar disponível na descrição desse vídeo, mas essa é uma outra leitura fundamental. Nós precisamos sim falar sobre os 21 anos de regime autoritário que esse país viveu, sobre as atrocidades praticadas por esse regime, para que a gente não tenha, por exemplo, situações em que um deputado federal, numa sessão do Congresso Nacional, se sinta autorizado a fazer homenagem ao principal, ao mais vil, ao mais perverso torturador deste regime e saia de lá, ao invés de sair para responder um processo, saia de lá para a presidência da República. Isso é muito grave. E isso só acontece no país em que a memória não é trabalhada com o cuidado necessário. Bom, Eduardo Galeano, no prefácio da edição em português de 2010 do seu livro As Veias Abertas da América Latina, nos ensina que, abre aspas aqui para Galeano, a história não quer se repetir, o amanhã não quer ser outro nome do hoje, mas a obrigamos a se converter em destino fatal quando nos negamos a aprender as lições que ela, senhora de muita paciência, nos ensina dia após dia. Fecho aspas para Galeano. Talvez o maior e mais urgente desafio que se apresente para os povos do continente nesse momento, eu estou falando aqui especificamente do continente latino-americano, seja a reconstrução da unidade geopolítica latino-americana a partir de uma perspectiva de poder popular, do conceito de bem-viver trazido pelos povos originários e da defesa intransigente da sacralidade da Mãe Terra e de todas as formas de vida que nela coexistem. Essas reflexões estão num texto meu de 2019 chamado O Império Contra-Ataca. E aí, me encaminhando para o final, eu volto ao texto, não é sobre eles, é também sobre nós, em que eu encerro aquele texto e com isso encerro também essa nossa prosa, dizendo o seguinte: para além do jogo da democracia burguesa, precisamos assumir a tarefa essencial de reescrever e contar a história desse país a partir da organização e luta das pessoas e comunidades perseguidas, saqueadas, empobrecidas, excluídas e invisibilizadas ao longo de séculos de negação do direito a uma existência digna e à própria vida. Precisamos reinventar o Brasil pela via da solidariedade, da comunhão, da partilha e do cuidado, numa conexão estreita com a Mãe Terra e a vida planetária. Fora dessas questões centrais, pouco podemos fazer por nós mesmos e pela grande casa comum, e viveremos sempre assombrados pelo fantasma do autoritarismo nosso de cada dia. É isto. Eu acho que a ideia aqui foi trazer essas reflexões muito mais como convite à reflexão. Tem muita referência que eu citei, que a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo, para quem tiver interesse em seguir aprofundando esse diálogo. Eu quero aqui agradecer ao SESC pela possibilidade, por nos permitir, por nos possibilitar esse encontro. Queria aqui agradecer a Vinícius Pinho da Mundo Cariri pelo apoio técnico na produção dessa conversa da gente. Queria aproveitar aqui para convidar, né? Gostou desse vídeo, gostou dessa prosa? Vai lá, dá uma curtida,
né? Se inscreve no canal para ficar acompanhando as novidades que a gente publica vez ou outra. Vai lá no sininho para ser lembrado sempre que tiver uma novidade. Enfim, faz isso para você seguir, a gente seguir dialogando. Quem tiver interesse em visitar o meu site é joelmirpinho.com, vai ficar na descrição do vídeo também esse endereço. Lá no Instagram é só você procurar Joel Mirpinho, no Twitter é a mesma coisa, no Facebook tem uma página chamada Insurreições e aqui no canal do YouTube a gente se encontra nessa caminhada. Fiquem em paz, um abraço e sigamos.